Como eu já falei muito, eu gostaria hoje aqui de ceder a palavra a um ilustre aqui, inclusive, que é tido como ídolo de muitos aqui da nossa esquerda. Eu estou falando do Lula. A fala do Lula, não muito tempo, mas que eu acho que vale ser restaurada e ressuscitada nesse momento. Outra coisa, a questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota políticos que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso... Há um orador na tribuna. Há um orador na tribuna. Senhora presidente, a deputada pode formular uma questão de ordem. Eu peço que a minha fala seja restabelecida. Vossa Excelência está na tribuna. Vossa Excelência ocupe o tempo. Eu estou ocupando. Eu vou falar. Vossa Excelência se dirigiu a mim, eu peço que pare o tempo do parlamentar. 1 minuto e 40 segundos. Eu não vou lhe prejudicar no seu tempo. Eu peço que o senhor use a palavra como parlamentar. Vou usar. E assim que concluir, eu concederei a questão de ordem, se for solicitado. 1 minuto e 40, senhora presidente. 1 minuto e 40. E aí eu vou falar exatamente sobre esse assunto. A vítima do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso. Pronto, senhora presidente. Então eu uso aqui e faço as palavras do Lula as minhas palavras. Seria deplorável ver e ficar registrado na história como presidente que tem medo de uma CPMI. Presidente Lula, por que o governo está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Por quê? Por quê? O que estão escondendo? Uma CPI é legal e faz bem para o Brasil. Quem falou isso foi o próprio Lula. Muito obrigado, senhora presidente. Senhores e senhoras, esta é a Câmara dos Deputados do Brasil.